Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 1. Capuz Vermelho. Armazém abandonado. Na cidade de Nova York, por volta da meia-noite, houve uma reunião de alguns dos criminosos mais notórios de Nova York. Não os supervilões, mas sim os gangsters. Enquanto eles se reuniam, um gangster aleatório se pronunciou: "Que diabos você disse? Você não armou isso? Então, de quem é essa festa?" Um mafioso aleatório disse: "Eu imaginei que fossem vocês, perdedores do lado leste. Vocês já se entregaram para Tombstone e imaginei que nos convidariam para entrar", disse um dos líderes. "Entregar? Tombstone matou 6 dos meus homens em um mês", disse o grande gangster afro-americano com raiva, enquanto batia com o punho na mesa. "6. Algumas das minhas melhores pessoas", disse ele com um tom triste. "Então você marcou essa reunião", disse um deles, e o homem apenas balançou a cabeça. "Não, eu pensei que fosse a Cici", apontou para o cara ao lado dele e balançou a cabeça também. "Não fui eu." Um deles finalmente se irritou e se levantou da cadeira. "Ah, que se dane isso, eu vou embora. Se vocês, seus idiotas, quiserem, coloque o Fred no chão." Todos se assustaram ao ouvir a voz e olharam para os corrimãos para ver uma figura sombria. "É a minha reunião", disse ele com um tom frio. A maioria teve que pensar em quem poderia ser, e geralmente só existe um tipo de herói que perseguiria caras que são apenas gangsters comuns. "É ele. Homem-Aranha", disse um deles. Um deles disse e o outro rapidamente se pronunciou: "Não fizemos nada." A figura saiu das sombras, mostrando não apenas que não era o Homem-Aranha. Bem, todos nós sabemos que isso é mentira. Vendo que não era o Homem-Aranha, eles pensaram que seria muito mais fácil lidar com ele, e todos sacaram seus revólveres: "Acabem com ele." Mas o homem da máscara vermelha apontou seu rifle e abriu fogo contra a mesa, fazendo com que todos se jogassem no chão para se proteger. Depois de alguns tiros, o homem mascarado gritou: "Eu disse para sentar." Um gangster mais arrogante se levantou e gritou: "Escuta aqui, seu aspirante a justiceiro, você quer tanto morrer? Porque existem maneiras mais fáceis de se matar." Ele gritou com ele. "É, tipo gritar com o cara com o AK-47, brincou ele enquanto se inclinava casualmente para frente, deixando seu rifle no ombro enquanto os encarava. "Escutem aqui, seus escrotos traficantes de drogas, eu vou comandar o tráfico de drogas de agora em diante. Vocês 8 são os traficantes de rua mais prósperos da cidade de Nova York. Estou oferecendo um acordo para vocês, seus idiotas." Agora, quase todos os gangsters ouviam enquanto ele falava: "Vocês continuam com seus negócios como sempre, mas me deem 40%, isso é um acordo muito melhor do que as migalhas do que Tombstone ou Kingpin te dariam. Em troca, você terá proteção contra gangsters e supervilões que trabalham para Tombstone ou Kingpin, e contra qualquer herói. Especialmente contra aqueles como o Homem-Aranha ou o Justiceiro. Mas fiquem longe das crianças nos pátios das escolas", disse ele com raiva. "Nada de lidar com crianças, entenderam?" Ele gritou, fazendo alguns deles pularem um pouco. "Se vocês fizerem isso, vocês estão mortos." Um deles ainda não estava tão intimidado. "Ok, maluco, isso é muito generoso. Mas por que diabos deveríamos te ouvir?", disse ele com um sorriso irônico, sem acreditar que era capaz de protegê-los. Além de responder, ele jogou uma sacola na mesa. A maioria ficou atônita, imaginando o que havia dentro. Um deles decidiu abrir o zíper da sacola e lá dentro havia cabeças decepadas. Um dos gangsters vomitou no chão e o outro simplesmente respondeu com droga. "Essas são as cabeças de todos os seus tenentes. Isso me levou 2 horas." Ele apontou seu rifle para eles. "Vocês querem ver o que eu posso fazer em uma noite inteira? Não se enganem. Eu não estou pedindo para vocês se juntarem a mim. Estou dizendo." Então ele abriu fogo, fazendo a gangue se proteger enquanto os tiros atingiam tanto a sacola quanto a mesa. Assim que o tiroteio parou, eles olharam para cima e viram que ele havia desaparecido.
Todos os gangsters ficaram chocados e um finalmente se pronunciou: 40% está bom para mim. Nova York, 2 meses depois. Em um cais de embarque no meio do dia, um grande caminhão estava dirigindo pela estrada, carregando grandes caixas de mercadorias roubadas. O homem no caminhão era um grupo de criminosos vestindo vermelho. Máscaras de esqui tentando escapar. Deus, você acha que esse cara tira férias? E por que estamos fazendo isso no meio do dia e não quando está escuro? Um criminoso gritou com pânico na voz. Olha, são as ordens do chefe, ok. O motorista gritou de volta enquanto olhava para o lado da janela. Além disso, acho que o perdemos bem na hora em que ele disse isso. Algo pousou em cima do caminhão deles e pela janela eles o viram. Homem-Aranha. Não quero ser chato, mas você definitivamente acabou de dar azar, disse o Homem-Aranha, fazendo uma piada. O motorista rapidamente sacou uma espingarda e atirou nele, mas ele desviou com agilidade e o tiro só atingiu a janela. O Homem-Aranha pulou no teto do caminhão e, rastejando em direção à frente, usou teias inúteis para travar o volante. Então, com pouco esforço, usou suas teias para puxar um criminoso para fora do caminhão e eliminá-lo junto com os outros. O caminhão bateu em um container. Eles foram jogados no chão, alguns ficaram um pouco machucados e o Homem-Aranha foi visto pousando em um container acima deles. Ok, pessoal, acho que precisamos conversar. Quer dizer, roubar em plena luz do dia, vamos lá, disse o Homem-Aranha, usando suas teias para se abaixar enquanto olhava para os criminosos de cabeça para baixo. E, por favor, não tentem me dar um soco nem nada, porque todos nós sabemos como isso vai terminar. Por que não me dizem por que estão roubando armas? Posso falar com a polícia para reduzir suas penas. A maioria dos criminosos estava um pouco assustada, não dele, mas de outra pessoa. Olha, cara, não temos escolha. Trabalhamos para o Capuz Vermelho e se ele descobrir que estragamos tudo, nós, antes que pudesse terminar a frase, um tiro de sniper foi ouvido e um buraco de bala em sua cabeça. O Homem-Aranha não sentiu nenhum formigamento, mas rapidamente se protegeu e estava prestes a puxar os criminosos para um lugar seguro quando, infelizmente, o sniper os eliminou antes mesmo que a teia pudesse tocá-los. O Homem-Aranha ficou furioso ao ver os 3 criminosos morrendo. Ele olhou para trás e viu alguns prédios aleatórios por perto. Ele não precisava de nenhum dispositivo para saber que o sniper estava lá, então, usando suas teias, balançou até lá. Ele pousou em um prédio e viu uma figura aleatória correndo e pulando do prédio. O Homem-Aranha tentou alcançá-la balançando até lá e viu um carro saindo do beco em direção à rua principal. Ele suspirou. Cara, outra perseguição de carro? Já está ficando chato, brincou enquanto usava suas teias para alcançá-lo. Enquanto se balançava, viu o carro passando por outros carros em alta velocidade. O Homem-Aranha o alcançou e lançou suas teias no teto do carro. Ele pousou na rua e ia usar sua força para parar o carro. O carro conseguiu escapar um pouco, mas o indivíduo apertou algumas travas dentro do carro, removendo o teto para que ele pudesse fugir. O Homem-Aranha caiu para trás, aterrissando de costas. Viu o teto vindo direto em sua direção. Rapidamente, usou suas teias para prender o teto em um prédio qualquer para que não o machucasse nem a ninguém. Então, balançou para cima e foi atrás dele novamente. Enquanto se balançava, viu um carro indo para um prédio abandonado, arrombando a entrada. Ele se balançou e atravessou a janela, caindo no chão. Ei, se este é o seu esconderijo, talvez você devesse. Ele parou no meio da frase e não apenas confinou a pessoa, mas também. Ele se lembra deste lugar. Logo ele teve visões fantasmagóricas do passado, onde se via encurralando um ladrão. Espere, me deixe em paz. O fantasma do criminoso disse que a versão passada de si mesmo havia socado o criminoso no rosto, fazendo-o voar, e então o agarrou pela camisa, levantando: Você vai pagar pelo que fez com Ben Parker. Ele disse com raiva. Mas, para sua alegria, ele viu que lá estava o criminoso. Ele o soltou há muito tempo. É você. O fantasma do Homem-Aranha disse isso e logo as visões desapareceram.
O Homem-Aranha apenas olhou para as lembranças com uma expressão carrancuda e então ouviu um barulho e olhou para cima para finalmente ver o criminoso que estava perseguindo, o homem com uma jaqueta de motoqueiro e um capacete vermelho, apontando uma pistola diretamente para ele. Este é o Capuz Vermelho. Difícil esquecer aquela noite, de certa forma, Homem-Aranha, esta é a visão do seu primeiro grande fracasso, provavelmente o seu maior. Ele puxou o tambor de sua arma, fazendo um clique. Mas certamente não foi seu último direito. Ele disse em uma resposta provocativa ao Homem-Aranha, que não disse nada, pois pela primeira vez estava quieto e o encarava. Ah, memórias! O Homem-Aranha ia atirar um chicote nele, mas o Capuz Vermelho atirou sua pistola, não nele, mas em uma pilha de caixas atrás dele. Instantaneamente, o sentido do Homem-Aranha disparou e um ruído de vapor saiu dele. Sem perder tempo, ele rapidamente desviou das caixas usando suas teias, balançando-se até a parede, enquanto uma grande explosão saía das caixas. Ele se balançou para fora da janela e pousou do lado de fora do prédio abandonado. Ele virou a cabeça para olhar. O prédio pegou fogo. Ele sabia que o Capuz Vermelho devia ter escapado. O Homem-Aranha franziu a testa ao ver as chamas. Ok, cara, agora você tem minha atenção, disse ele com raiva. Mais tarde. A noite estava lentamente caindo na Nova York. As ruas ainda estavam movimentadas, com duas pessoas caminhando de mãos dadas. Uma era uma mulher ruiva chamada Mary Jane Watson e o outro era um homem de cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e usando óculos. Seu nome era Paul Rabin. Vamos, Paul, vai fechar logo, disse MJ com um sorriso, tentando puxá-lo para o bar. Ele riu com um sorriso nervoso. MJ, querida, tudo bem, vai ficar aberto por um tempo. Eles finalmente chegaram ao bar, que estava cheio de gente. Havia um segurança que deixou Paul e MJ entrarem, pois eles tinham reservado uma mesa. Era uma mistura de boate e restaurante. MJ e Paul chegaram e entraram com um sorriso no rosto. Ah, senhorita Mary Jane e senhor Paul. Sua mesa está reservada, disse um garçom enquanto os conduzia a uma mesa perto da janela. Eles se sentaram e ambos pegaram o cardápio. Cara, eu nunca pensei que existisse um lugar como este, disse MJ com um sorriso, e Paul assentiu. Nem me fale. Aparentemente, este lugar abriu há pouco tempo. Foi difícil conseguir uma reserva. Que sorte a nossa, ganhamos na loteria, querido, disse MJ para Paul, enquanto ambos sorriam um para o outro. O garçom foi. MJ foi até eles para lhes dar um copo d'água. MJ sorriu e tomou um gole de água, assim como Paul. Sabe, com tudo o que aconteceu, com nossos filhos, estou feliz que possamos aproveitar nossa noite assim, disse Paul com um pequeno sorriso. Ele se lembrou de que ela e ele tinham filhos. Infelizmente, eles desapareceram e ambos sentiram a depressão por um tempo, mas naquela noite pareciam um pouco mais felizes. Eu sei, Paul, ainda dói, mas pelo menos temos um ao outro, disse MJ com um pequeno sorriso enquanto segurava a mão de Paul. Ambos se olharam e se beijaram. Ela parou de beijá-lo enquanto ambos sorriam um para o outro. Já volto, querido, preciso me refrescar primeiro, disse ela, levantando-se. Ele assentiu com um sorriso. Eu vou. Estarei aqui esperando, querida, ele disse enquanto ela ia para o banheiro feminino. Paul a observou ir embora, ainda com um pequeno sorriso, mas logo notou um ponto vermelho na mesa. Ele ergueu uma sobrancelha, olhando para ele, e o ponto vermelho lentamente apontou diretamente para ele. Ele olhou pela janela e, ao longe, para um prédio. Ele viu um indivíduo aleatório acenando para ele, apontando o lançador de foguetes para Paul. Desculpe, amigo, nada pessoal, mas você está exatamente no lugar certo para mandar um recado para um clube que não está me dando moleza, disse ele para si mesmo e, pela mira, parecia que Paul estava prestes a fugir, mas não teria tempo suficiente. Até logo. Quando o foguete foi disparado, quebrando a janela, houve uma grande explosão com Paul por perto. Foi alto e a explosão matou vários espectadores. A música parou no clube,
que agora estava tomado por gritos e pânico. MJ saiu correndo do banheiro masculino, chocada. Ela sorriu, soltou fumaça e tossiu, ouvindo as pessoas entrarem em pânico. Pepo! Onde você está? Ela gritou seu nome enquanto olhava ao redor, vendo vários civis gravemente feridos, alguns sem braços ou pernas. Ela ficou enojada ao ver como inocentes foram feridos, imaginando quem poderia ter feito isso. Mas o que mais a chocou foi que no local onde Paul estava sentado, não havia nada além de um grande buraco na lateral do prédio. Um corpo queimado com partes faltando e um par de óculos quebrados e queimados ao lado do cadáver. Ela gritou de horror e choque. Paul! Ela tentou correr até ele, mas 2 seguranças a impediram. Senhora, temos que ir embora agora. Ele disse e a arrastou para fora. Ela chamou pelo corpo do namorado. Não, espere. Deixe-me salvá-lo. Por favor, deixe-me salvá-lo, por favor. Ela implorou, mas ele ainda a arrastou para fora. O som das sirenes da polícia e da ambulância podia ser ouvido à distância enquanto corriam para o prédio. Quando todos saíram, MJ simplesmente caiu de joelhos, chorando muito, e lentamente seus olhos se voltaram para todos os inocentes que foram feridos pela explosão, não apenas isso, mas também para as vítimas que infelizmente morreram por causa disso. Enquanto tudo isso acontecia, ela também notou outra figura parada no topo do prédio em frente ao clube. Era o Capuz Vermelho e, quando a viu, apenas acenou para ela. Sua tristeza foi rapidamente substituída por raiva enquanto ela cerrava os dentes. Enquanto isso, o Capuz Vermelho se afastou, quebrando o lançador de foguetes no chão. Ele olhou para o prédio e simplesmente murmurou até a próxima, Watson. Então riu enquanto se afastava, pois tinha outros planos para Nova York, que seria comandada pelo Capuz Vermelho. Próximo episódio da Marvel, Capuz Vermelho. Que a perseguição comece.